Olá, estamos aqui num mais um Espaço IPB, um espaço reservado para você nos ouvir e nós podemos comunicar com você a palavra de Deus. Esse Espaço IPB é da Igreja Presbiteriana Central de Dourados, onde a gente vem aqui com a palavra de Deus e o nosso objetivo é aprender o que Deus tem para cada um de nós, para o nosso lar e para a nossa família. Nos próximos minutos você vai nos acompanhar num assunto muito interessante nesses dias que se aproximam ao Carnaval, que é a respeito da alegria. Deus nos quer felizes? Que tipo de alegria Deus tem para nós? Há limites para a alegria? A alegria desgovernada pode se tornar em tragédia. Como resolver isso? Como administrar conflitos para que a alegria não traga conflitos para a nossa vida? Espere aí. Em mais alguns instantes nós vamos conversar sobre esses assuntos e tenho certeza a palavra de Deus tem algo para dizer para nós sobre Deus, nós e a alegria. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Estamos de volta e nesse primeiro bloco a respeito da alegria nós estamos aqui na companhia do reverendo Anderson. O Anderson é pastor também da Igreja Presbiteriana em Dourados, como eu, o reverendo Erle. Nós vamos conversar sobre alegria. Tudo bem, reverendo? Boa tarde, pastor Erle. É um prazer estar aqui com você neste dia. Na nossa conversa sobre Deus, nós e alegria, eu quero ler para você e para a gente pensar em algumas coisas a respeito de um texto que está em Eclesiastes, capítulo de número 11. Eclesiastes é um livro que foi escrito por Salomão. Salomão, já na sua idade avançada, pensando sobre a vida, pensando em tudo aquilo que ele tinha feito, em tudo aquilo que ele aprendeu, reverendo. Ele então começa a descrever sobre ambientes da vida, relacionamentos, família, trabalho. E uma das coisas que ele para escrever é a respeito da juventude. E ele fala assim, escreve em Eclesiastes 11, versículos 9 e 10.
Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ou seja, a juventude e a primavera da vida passam muito depressa. Reverendo Anderson, a gente entende por esse texto que Deus nos quer ver felizes. Vê isso também no texto? Vejo, e mais do que felizes, Ele nos quer ver com alegria plena. E é interessante que para esta alegria plena, Ele dá alguns parâmetros, né? Às vezes nós achamos que ser feliz é soltar as rédeas do nosso coração e fazer tudo o que nós quisermos. Mas Salomão, ou Deus por intermédio de Salomão, nos dá algumas diretrizes muito interessantes aqui a respeito da felicidade. Você pode então destacar algumas diretrizes para nós, então? Eu acho interessante que, primeiramente, a nossa felicidade, o parâmetro dela não é o nosso próprio coração. O versículo 9 diz que de todas as coisas em que você se alegrar e recrear-se, Deus te pedirá contas. E isso vai de encontro de uma forma muito forte ao conceito de alegria contemporâneo. As pessoas hoje em dia acham que alegria é você não ter controle, é você não ter limites, é você satisfazer tudo que vem à sua cabeça. Mas o parâmetro de alegria dado e apresentado por Salomão é de que você pode se alegrar, mas haverá um momento que você vai ter que prestar contas da forma como você se alegrou, e das pessoas com que você se relacionou. Nesse texto ele fala assim, alegra-te, jovem, ou seja, ele deixa o jovem se alegrar, se recrear. No versículo 10 ele fala, afasta do teu coração o desgosto. Estamos aí na proximidade do período de carnaval. E para a ideia de muitos, não só jovens, nós estamos falando aqui, apesar do texto falar para a juventude, mas nós estamos vendo que o texto de alegria é para todos. Nesse período de proximidade do carnaval, as pessoas têm ideia que nesses 4 ou 5 dias, a alegria é não ter limites. A alegria é passar do limite. A alegria é despejar em poucos dias tudo que está dentro do coração, sem limites. Não é à toa que nesse dia, por exemplo, o índice de assassinato, homicídio, gente atropelada por motorista embriagado é tão alto. Ou seja, parece que não. Nesses 4 dias eu posso fazer tudo que eu quero e está tudo liberado, e não pode ser assim. É verdade. A primeira observação, ou outra observação que deve ser feita, é de que a Bíblia e o cristianismo não impedem a alegria, Muitos criam a caricatura do cristão, do seguidor de Cristo, como alguém de semblante fechado e avesso aos prazeres da vida. Errado. Aqui Salomão fala para alegrar-se, O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então a alegria faz parte da vida do cristão também, Nós não nascemos para sofrermos flagelos e não temos como imperativo a tristeza. Agora, essa questão é o outro lado da suposta alegria do carnaval. A realidade é que há uma grande hipocrisia a respeito dessa felicidade do carnaval. Porque por interesses econômicos, evidentemente, é muito mais interessante você colocar esse lado supostamente benéfico do carnaval. Mas as milhares de pessoas assassinadas, as dezenas e centenas de adolescentes grávidas que surgem por causa da promiscuidade sexual durante o carnaval e que depois têm que dar conta dos seus filhos. Quantos filhos nascem de um período de carnaval, por exemplo, sem sequer saberem quem são os seus pais? Então, esta alegria que as pessoas apregoam no carnaval não é a alegria apregoada pelas Escrituras, embora as Escrituras preceituem que nós devemos ser alegres e buscar a nossa alegria. A ideia de que alegria tem a ver com liberdade total é uma mentira, então. Exatamente. Aliás, a alegria com essa liberdade total sem freios, na realidade não é alegria, é um suicídio, talvez traga alguns momentos de alegria a curto prazo, mas a longo prazo é desastrosa para a vida daqueles que adotam essa filosofia.
Pois bem, interessante. E outro detalhe é que as pessoas, você falou sobre o cristianismo, nós cristãos temos alegria de viver, nós cantamos, reunimos em família, fazemos os nossos churrascos, um encontro na igreja, cantamos, celebramos a vida, né? Afinal de contas, Deus criou a vida e doou a vida para nós. E as pessoas têm uma ideia de que Deus é alguém que sempre quer que você seja sério, sem alegria, sem contentamento. E na verdade, e nós vamos falar um pouco melhor daqui a pouco, no próximo bloco, é de que Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue exatamente para que nós tivéssemos uma liberdade plena, uma liberdade onde a alegria seja real, não uma alegria fantasiosa, uma alegria onde depende de em 2, 3 dias eu gastar todo o dinheiro do mês, como muitos fazem no período de carnaval, em outros períodos de festas também. E a gente vai ver daqui a pouco que Cristo morreu por nós, Cristo morreu na cruz para nos trazer uma alegria verdadeira, uma alegria como essa aqui que o próprio Salomão fala. Ele diz assim: afasta do teu coração desgosto. Deus quer te ver, reverendo Anderson, me ver e ver você que está nos ouvindo com uma alegria sincera. Ele fala: tira da tua carne a dor. Deus quer que você aproveite a vida. É isso que nós vamos ver daqui a pouco. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Voltamos aqui no nosso Espaço IPB falando sobre Deus, nós e a alegria. Nós estamos destacando o texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 e 10, onde Salomão, usado por Deus, fala sobre a alegria, que Deus nos quer ver felizes, sem desgosto no coração. E uma das coisas interessantes que no versículo 9, que ele diz assim: anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Ou seja, há caminhos que nos satisfazem, reverendo Anderson, e há caminhos que não nos satisfazem. A gente consegue então perceber na Bíblia esses caminhos? Exatamente. Então, a pergunta a ser respondida é: primeiramente, qual é o parâmetro para a minha felicidade? Nós dissemos no bloco anterior que soltar as rédeas do coração e fazer aquilo que vem à mente é um suicídio espiritual. Se a curto prazo isso pode ser benéfico, a longo prazo isso é péssimo. Então, nós pontuamos isso. Existe a necessidade de um parâmetro e de um freio, ou de quem olhe para a nossa alegria. Então, segundo princípio que nós pontuamos é de que a vida com Cristo não é pautada pela tristeza. Existe alegria em Cristo, né?
Agrada-te do Senhor, ou as palavras de Paulo aos Filipenses, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Muito bem. Então, qual é o parâmetro, como alcançar essa felicidade? Seria por meio de penitência, seria por meio de sofrimento? Muitos acham que quanto mais se mutilarem, mais sofrerem, mais perto estarão de Deus. Outros acham que o isolamento é um caminho de proximidade a Deus e de alegria ao coração. Não é. A Bíblia diz no livro dos Salmos que tenha prazer no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então nós convidamos as pessoas a se alegrarem em Deus, né? Como que a pessoa se alegra em Deus? Como que a pessoa provém ou tem esta alegria em Deus? A Bíblia nos aponta 3 caminhos bem claros a respeito dessa nossa proximidade para com Deus. A primeira delas, com certeza, é o único caminho, que é Jesus Cristo, né? Que é o caminho, a verdade e a vida, né? E Ele mesmo diz que Ele vem para que as pessoas tenham vida e tenham em abundância. Como que eu conheço a respeito desse Cristo? Por intermédio das Sagradas Escrituras, que testificam a respeito dele. Uma vez que eu entendo essas duas coisas, eu tenho uma vida em comunidade com as pessoas que creem dessa forma como eu creio. Então, uma comunidade cristã, onde eu possa conviver com as pessoas, me alegrar com elas em Deus, é uma forma em que eu vou ter essa alegria e de obtê-las também. Pensando assim, amizades verdadeiras é uma forma que Deus nos dá de sermos felizes, assim como a família é uma forma de Deus nos dar alegria. O trabalho, onde através do suor do nosso trabalho a gente conquista coisas, bem-estar para a nossa família, também é Deus nos dando caminhos de felicidade, caminhos de alegria. Aliás, uma vida pautada na sabedoria, uma vida pautada na prudência, na moderação, biblicamente é um caminho de alegria, né? Então, essas coisas que teoricamente as pessoas poderiam falar que são fontes de tristeza, na verdade, na presença de Deus, são fontes de alegria. Como deve ser bom para um pai sentar na mesa com os seus filhos e ter comida lá para o seu filho. Como é bom para uma mãe ou para a esposa ver que seu marido foi para o serviço, trabalhou, voltou, o homem digno dentro do seu lar. Essas coisas que para muitos é motivo de chateação, na verdade é fonte de alegria, porque a moderação é fonte de alegria. E pensando aqui, ele fala sobre anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração. E eu lembro do texto no Evangelho de João, no capítulo 14, num texto onde Jesus está confortando os seus discípulos, ele diz assim, João 14,6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Então Jesus é o caminho da alegria. Jesus é o caminho que nos faz aquilo que Salomão deu ordem lá. Jesus é o caminho que nos faz afastar do nosso coração o desgosto. O senhor falou no início sobre a ideia de que o cristão é alguém muito triste, ou que o cristianismo, né, essa caricatura, né, que colocaram no cristianismo. Mas de um modo geral, acho que o senhor vai concordar comigo, de que as pessoas têm o mau hábito de curtir a tristeza e não curtir a tristeza. Por exemplo, a pessoa está triste, ela entra no quarto, fecha a porta, apaga a luz, coloca lá nas redes sociais lá uma carinha triste, ela, naquele momento de tristeza, por exemplo, no momento de luto, ela curte a tristeza e é normal. Se há motivo de ficar triste, então naquele momento se curte a tristeza, porque não dá para ter motivo de tristeza e ficar rindo. Por outro lado, as pessoas, quando têm oportunidade de alegria, não sorriem como deveriam, não curtem como deveriam, não celebram a alegria como deveriam. Não cultivam a alegria, né? Não é um descompasso, a pessoa curte a tristeza, mas quando a alegria vem, não curte da mesma forma? Exatamente. E o que é interessante é o seguinte, a alegria proporcionada por Cristo, ela vai além das circunstâncias. É isso que as pessoas deveriam entender, né?
As pessoas que gostam de carnaval e balada, por exemplo, né, deixam bem claro que se eu não tiver festa no fim de semana, eu não consigo me satisfazer. Então é um vazio existencial que final de semana, após final de semana, tem que ser preenchido, de alguma forma. E parece que o carnaval é o ápice, né, desse preenchimento temporário. Agora, os cristãos, eles conseguem alegrar-se mesmo em circunstâncias adversas, porque a base de nossa alegria, o cultivo de nossa alegria, não é na posse das coisas ou em momentos de alegria, mas a nossa alegria está sustentada por uma pessoa, cuja obra, né, cujos ensinamentos nos ensinam a superar os momentos de tristeza e a mantermos-nos sempre nesse estado de contentamento com aquilo que nós temos. Isso é muito interessante. Você vê, por exemplo, pessoas que, ao perderem bens materiais ou terem algum revés financeiro, desabam numa depressão profunda. Quando Cristo diz, não acumulei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumulai para vós tesouros no céu. Então, um cristão autêntico, é claro que ele vai lutar para ter suas posses e seus bens, mas na ausência deles, eles têm um tesouro maior, que está nos céus, né? E é transcircunstancial, vai além dessas circunstâncias proporcionadas pelos bens. No texto de Mateus 5, que é o texto do início do Sermão da Montanha, nós temos ali, logo no início, as bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças é assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos, serão saciados. O apóstolo Paulo diz que Cristo se tornou para nós, entre outras coisas, justiça. A nossa justiça é Cristo, ou seja, a fonte cristã, o próprio nome já diz, a fonte cristã de toda alegria é a proximidade com Cristo, é a salvação em Cristo, é a direção que Cristo dá para cada um de nós. E aí as pessoas não entendem, não, mas por que vai na igreja no domingo de manhã, domingo à noite, por que carregam tanto a Bíblia? Porque Jesus é a nossa fonte de alegria, porque Ele é a nossa fonte de vida eterna. E é por isso que há um texto no Antigo Testamento que vai dizer assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria que vem de Deus, a alegria que vem de Cristo, ela não depende das circunstâncias. Então, nos momentos de dificuldade, a alegria que vem de Deus vai me fortalecer. Nos momentos de luta, a alegria que vem de Deus, a esperança que vem de Deus para mim, vai me dar força, energia, capacidade, quem sabe a oportunidade de ver uma porta aberta para resolver os conflitos da vida. E Cristo, reverendo Anderson, Ele morreu na cruz para que tudo isso fosse possível e alcançável àquele que crê. Nós não estamos dizendo aqui, claro, que Cristo dá isso para qualquer situação, para qualquer pessoa, não. Ele oferece para todos apenas por meio da fé nele, por meio da crença nele. Se a alegria do Senhor é a nossa força, então eu não preciso soltar tudo que está no meu coração em 3, 4 dias para ser feliz. Concorda? Como que funciona isso? Exatamente. A grande distinção que o cristianismo tem em relação a qualquer outra religião ou sistema é porque o cristianismo, a base do cristianismo, não são ideias, não são apenas ações e não é um sistema filosófico. A base do cristianismo é uma pessoa. Né? Então a nossa alegria não se baseia apenas num conjunto de ideias. É claro que existem ideias provenientes desta pessoa, mas a base é uma pessoa. Por que isso nos distingue dos demais, então? Distingue porque sistemas filosóficos são passageiros, né? Você vê que claramente que ao longo dos séculos vem surgindo novas filosofias ou novos modos de pensar ou novos modos de se obter alegria. Pare e pense, por exemplo, ao longo da história dos movimentos da juventude ao longo dos tempos. Os hippies achavam que era o desapego aos bens materiais, o isolamento, as comunidades alternativas e o uso de drogas. Futuramente surge uma geração de jovens que achava que não, o sucesso financeiro é a lógica da felicidade ou a base da felicidade. Hoje já se caminha num outro sentido, de que dinheiro não é tudo, aproveite o momento, carpe diem, né, que as pessoas tanto repetem. E vai passando.
né? De forma que ninguém é capaz de apontar uma resposta objetiva a respeito da alegria. Nós temos uma resposta objetiva a respeito da alegria, que serve para nós hoje, serviu para gerações do passado e servirá para gerações do futuro, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, a alegria proporcionada com Ele, o modo como Ele viveu, o exemplo que Ele nos deu, é capaz de nos dar vida em abundância, como Ele mesmo disse. A alegria do Senhor é a nossa força. Interessante que dentro do contexto cristão, a amizade, eu disse no bloco anterior, é uma grande fonte de alegria. Por quê? Se a pessoa está feliz, você tem outros para sorrirem com você. Se a pessoa está triste, você tem outros para chorarem com você. Ter companhia, ter gente do seu lado é uma fonte de alegria. E isso é uma das coisas que a igreja, obviamente que a igreja não é uma instituição perfeita, mas na igreja a gente entende que encontramos outras pessoas que, como nós, buscam ajudar e ser ajudadas. Porque é fonte de alegria ter alguém para chorar comigo nas minhas tristezas e de forma sincera, não com interesse, mas por irmandade. Uma irmandade que nós acreditamos que só é possível em Jesus. Nós cremos numa fraternidade, né? A gente pode pensar e falar sobre isso. Nós cremos num tipo de irmandade que só Cristo pode proporcionar. E essa irmandade é fonte de alegria. Não sair pelo carnaval, beijando, abraçando, ficando com quem você não conhece, provavelmente nunca vai ver novamente. Isso não é comunhão, isso não é alegria, isso é confusão. Exatamente. Então, nós vamos parar por aqui, nesse momento, pensando exatamente nisso. A fonte da verdadeira alegria é Jesus. A fonte de uma família realmente estruturada e feliz é Jesus. A fonte de uma verdadeira fraternidade é Jesus. A fonte de uma alegria que não dura só 4 dias, mas é por toda a eternidade, é Jesus. Daqui a pouco nós vamos voltar com mais algumas considerações finais. Espere um pouquinho aí. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, a Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Voltamos aqui no nosso programa da Igreja Presbiteriana Central de Dourados e para as considerações finais, Reverendo Anderson, qual o resumo, então, o apontamento final a respeito de alegria a gente pode pensar? Querido ouvinte, nós começamos o programa de hoje apontando para as palavras ditas por Salomão, dizendo que você deve recrear o seu coração e procurar satisfazê-lo, mas lembre-se que você deverá prestar contas a Deus.
Então, gostaria que você lembrasse de 3 ensinamentos básicos das Escrituras a respeito da verdadeira alegria. Ensinamentos estes que são bem distintos dos dados pelo Carnaval. Primeiramente, a alegria ela não deve ser sem limites. Nós temos que ter limites para a satisfação dos nossos corações. Segundo ensinamento é que a alegria plena somente em Cristo. É só Ele quem pode nos proporcionar vida em abundância. Terceira lição que nós vimos hoje também é que o cultivo da alegria, a preservação da alegria, passa pela participação numa comunidade cristã, por estar junto de outras pessoas que satisfazem os seus corações em Cristo. Pense nisso. Então, alegria só é possível em Cristo. Alegria só é possível no Senhor. Você está triste? Vá até Jesus. Você está feliz? A manutenção da alegria somente em Jesus. Nós vamos orar. Eu quero orar por você. E saiba que Deus pode, Ele tem poder, todo o poder, para dar alegria para a sua vida, uma alegria que nenhuma situação pode tirar. Deus, nós estamos aqui, há pessoas nos ouvindo, muitas delas, ó Deus, precisando de alegria. Muitas delas, ó Deus, acordam sem perspectivas de sorrir durante o dia, vão para a cama à noite sem conseguir dormir porque o coração está ferido, machucado e triste. Alguns até que vão procurar, ó Deus, nas baladas da vida, uma alegria que logo no amanhecer acaba. O Senhor dê para elas entendimento de que só em Cristo é possível alegria. Dê para elas, ó Deus, a graça de encontrar a Jesus, em Jesus, mudança de vida, mudança de propósito. Que no caminho desses ouvintes, ó Deus, e que estão nos vendo agora, a alegria e a renovação do Senhor possa encontrar guarida, morada no coração. Abençoe-os e abençoe a gente aqui também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe e que você tenha, assim, momentos felizes com Jesus, para você e para sua família. Que Deus te abençoe.